Nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Nossa origem está na tradição, no ambiente acadêmico, no ensino, na pesquisa e na extensão. Com esses pilares, tornamos o conhecimento gerado na academia uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento socioeconômico. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. Este é o PSEG. Boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Cíntia, sou do PSEG, que é um dos parceiros aqui desse encontro, e hoje vamos ter mais uma palestra, né, com os nossos palestrantes, o Renato, o Décio e também a Eunice, sobre manejo da cultura e alfafa. Então vamos lá, pessoal. Ótima tarde, eu vou chamar aqui o nosso primeiro palestrante, o Renato. Vou pegar aqui para falar a descrição dele para vocês, para a gente conhecer um pouquinho mais. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade de Passo Fundo, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em produção, especialista em manejo de trigo, INTA Argentina, doutorado e PhD em agronomia e produção animal pela Universidade da Flórida, dos Estados Unidos, pesquisador da Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa de Trigo, e professor titular da Universidade de Passo Fundo. Renato, fique à vontade para dar início à sua palestra. Ok, boa tarde a todos, bem-vindos. Inicialmente eu gostaria aí de agradecer a indicação, aí a primeira convocação foi do professor André aí, presente, né? Mas também aí o Marcelo Brandoli, que está liderando visitar aí algumas áreas, assistir com atenção aí vamos dizer, as partes anteriores aí que deu origem, desde parte de fertilidade, correção de solo, né? A parte de anatomia até nem tanto, né? Mas morfologia, fisiologia, melhoramento, enfim, aí isso nos deixa com muita responsabilidade aí, e nós vamos tentar, então, contar um pouco da nossa história, daquilo que a gente tem acompanhado aí. Muito bem, então começamos a nossa caminhada aí, espero que a gente revisite aí, que ao final todos nós aprendemos um pouco aí, né? Então, o que nós tentamos aí preparar e vamos tentar compartilhar, né? Alguns aspectos aí, desde a origem da alfafa, a parte de estabelecimento propriamente dito, né? Alguns detalhes aí relativo desde preparo do solo, a população, cultivar vai ser muito fácil de indicar, e até alguns problemas aí para que essa cultura dadivosa, né, que não é à toa que ela é conhecida como a rainha das forrageiras, então que ela seja longeva, né, e que dê retorno, né, e que cada vez nós possamos aí evoluir em termos de produção, né, no país como um todo, né. Inicialmente, eu vou apresentar alguma bibliografia, né? Esse livro de alfafa aí é uma bíblia, né? Vamos dizer assim, uns referenciais aí que basicamente aí mais de 1000 páginas aí sobre uma cultura, né? Uma cultura, uma tradição muito grande, né? Alguns guias aí como esse guia de manejo da alfafa, né? Aqui eu peguei as duas últimas edições do Forage, que eu considero assim os livros referenciais aqui, mesmo para as nossas condições. E, historicamente, aqui, eu começando aí essa publicação à esquerda, Formação e Manejo de Pastagem para a região do Planalto e Missões, isso aqui é para o fim dos anos 70,
O doutor Renato Borges de Medeiros, então, liderava o departamento técnico, né, lá no fim dos anos 70, e a alfafa, então, vamos dizer, se popularizou, pelo menos aí evoluiu bastante. À direita, vocês vejam aí uma planta de alfafa crioula, no ano de 1975, então, no solo da região, lá o solo bastante argiloso, chamado Santo Ângelo, né? Já nos anos 90, né, à esquerda, aqui eu tenho um suplemento especial aí da Fundação ABC, Batavo, né, na região aí de Castrolanda, né, uma região tradicional das maiores produtividades a nível de Brasil, né? Nessa região tem registros aí de produzir até em torno de 25 toneladas de matéria seca por hectare. Em homenagem aí à família Onda, aí, que são os maiores produtores da alfafa do Brasil, aí, eu trouxe aqui uma capa do livro aí, publicado no ano de 90, né? Então, veja que a alfafa é uma cultura tradicional, muitos dos fundamentos, né, não mudaram e provavelmente não vão mudar aí por muito tempo, né? À esquerda também a gente tem aí uma publicação, né, os anais aí de um evento que é muito tradicional a nível do Brasil, né, já está praticamente no número 29. Na verdade, ocorreu essa semana, né, está ocorrendo essa semana lá em Piracicaba, né, e veja que o anais do livro aí de número 16, né, o evento número 16, o simpósio número 16, trata exclusivamente da cultura da alfafa. Anteriormente, aí foram abordados, tipo 1984, por exemplo, né, a palestra do professor Saibor, né, nessa série de eventos. E à direita, aí um reforço, aí uma ótima publicação, liderado pelo colega da IPAGRE, Névio, né, Manual de Produção de Alfafa, né? Nós temos aí um livro também de forrageiras bastante amplo, aí, em que a Rainha das Forrageiras faz parte, né, de um dos capítulos aí, né? E à direita aqui nós temos já a nossa publicação aí, né, André, agora com a versão até em espanhol, né? Bom, indo propriamente aí, a alfafa que nós cultivamos aqui nas nossas condições é a alfafa medicago sativa, né? É uma leguminosa herbácea e de origem lá do Oriente Médio, né? Ela é a rainha das forrageiras aí por várias razões. Uma delas é o aspecto quantitativo, de valor nutritivo, né? Valor nutricional muito alto. E muitas vezes é referenciado como uma das poucas espécies, não a única, capaz de fornecer todos os nutrientes aí para classes animais muito exigentes, né? Nem sempre é econômico, eu diria que raramente vai ser econômico. Então, você observa um mapa global, né, na seta ali indicando, então, a origem aqui, né, a Ásia Menor, vamos pegar hoje onde que é Irã, Iraque, Turquia, e dali ela se espalhou aos pouquinhos, aí ela foi se difundindo, né, por toda a Europa, né, cruzou o Atlântico, aí chegando no México, e provavelmente chegou via aí México, Peru, né, descendo aqui para Chile, Argentina, Uruguai, e provavelmente tem entrado através dessa rota aqui para ser cultivado inicialmente aqui nas regiões das Missões, Vales dos Rios, subindo aí com as colonizações aí para Santa Catarina, para Paraná, né? Bom, em termos de expressão, né, de áreas cultivadas, veja, os Estados Unidos aí se registra mais de 10 milhões de hectares de alfafa, e ela é um dos componentes aí para animais, principalmente gado leiteiro, que é praticamente todo ele produzido aí em florestal, confinamentos, em que, de uma maneira geral, em torno de 5 quilogramas, né, de alfafa administrado diariamente para essas vacas de leite. Canadá também, né, mais de 2 milhões de hectares, Rússia, 3 milhões de hectares, e país pequeno, por exemplo, como a Itália, mais de 1 milhão de hectares, né? Na Argentina, assim, nós temos escutado os dados aí de 4 até mais de 7 milhões de hectares, né? E no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, se situa atualmente, essa estatística mostrando de 26 a 40 mil hectares,
as melhores estatísticas, os números que mais chamam a atenção, aí, já se citou em torno de 100 mil hectares, né? Inicialmente, como eu coloquei, aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como regiões tradicionais. Lá nos anos 80 foi meio desafiado, colegas da Embrapa levar para o Mato Grosso. E hoje nós temos aí alfafa espalhada, inclusive eu cheguei a colocar aqui até no Rio Grande do Norte, né? Então, a professora aí vai falar dessas condições, aí, principalmente da região nordeste brasileiro, Paraíba, Pernambuco e assim por diante, né? Bom, a alfafa ela é uma das forrageiras de maior valência ecológica, né? Eu diria assim que ela ocupa aí uma área bastante expressiva mundialmente. Eu colocaria, em termos de distribuição, aí, tão distribuída quanto é, por exemplo, as gramas do gênero Sinodon, as famosas Tifton. Nós temos também, eu falei que a nossa alfafa cultivada é a sativa, né? Medicago sativa, mas nós temos também alfafa para climas bastante frios, como é Medicago falcata, cultivado na Sibéria, tolera temperaturas muito baixas, como o Alasca, né? E também temos situações, por exemplo, da sativa suportando, por exemplo, áreas bastante com temperaturas muito altas, tipo Califórnia, Arizona, Texas, aí pode passar de 50 graus centígrados. Ela é cultivada desde o nível do mar até a altitudes acima de 2.000 metros, né? Conforme esse autor cita, né? Tolera temperatura alta, seca, baixa umidade. Veja, ela é de uma região semiárida aí, de sistema radicular muito profundo, né? Naquelas condições que não tem limitação de acidez, limitação química, né? Cresce em temperaturas até próximo a 0 graus, né? Embora para ser estabelecida nós devemos ter muita atenção, principalmente nós aqui do sul do país, aí de não semear a alfafa aí, pelo menos com intervalo aí de 30 dias até a ocorrência da primeira geada, né? Ela germina aí com temperaturas baixas, tipo 5 graus centígrados, mas leva mais de uma semana aí para ter esse 50% de emergência, né? As temperaturas melhores aí para germinação em torno de 20 graus, então os meses aí de abril, maio, aí seriam meses de outono aí bastante segura, muitas vezes ocorre a germinação em 2 dias, né? E o ótimo para crescimento, o mês situa de 20 a 30 graus. Nas nossas condições, e mundialmente, ele é muito utilizado aí para lazer, para equinocultura, para, enfim, alimentação de equinos, de animais de elevado mérito genético, como é gado de leite, né? Mas também empregado para gado de corte, para confinamento, para suínos, para ovelhas, para, enfim, até para aves, né? Aqui nós estamos mostrando aí, né, o principal produto nas nossas condições aqui é a nossa alfafa fenada, né? Mas embora esteja ampliando aí essa forma de conservação na forma de pré-secado, mas que nós temos também possibilidade de ensilar, né? Em alguns países mais frios são muito mais frequente a silagem, né? Por facilidade, por menor custo, né? E nosso desafio aí, e cada vez mais presente, né? É trabalhar também no sistema de pastejo, né? Funcionando aí como um banco de proteína, uma suplementação. Ela tem múltiplos usos aí, como salada, né? Famoso o broto de alfafa aí oferecido aí nos buffets, servido para sanduíches, enfim, aí uma ampla gama aí de destinos. E, por fim, aí também, né, ela tem fins medicinais, né? Alguns aspectos aí relativos a diminuir colesterol, enfim, aí fins medicinais diversos, né? E, inclusive, comercializado aí na forma de cápsulas, né? A região aqui do Rio Grande do Sul mais tradicional, né, que tem maior concentração, é a região das Missões. Eu colocaria o município de São Luís Gonzaga, Roque Gonzales, aí como a região assim bastante tradicional.
Veja que foi colocado aqui um referencial em torno de 1850, aí, que já se tem registros de cultivo, então veja que nós estamos com 170 anos de cultivo, né? Então, é uma cultura aí de pequenas escalas, né? Pequenas propriedades, né? Então, em média, nessa região da Missões, aí, em torno de 3 hectares aí por propriedade, e tem alguns municípios como Rolador aqui, que em média é 1 hectare aí por propriedade, né? As maiores produções, aí, as maiores áreas, melhor dizendo, aí, passam aí de 10 hectares. Né? Bom, quais são as recomendações gerais, então, para nós termos sucesso aí no estabelecimento da alfafa, né? Pensando assim, em uma cultura perene, né? Uma cultura aí que, se for bastante longeva, ela minimiza os custos de estabelecimento. Né? Ela só deve ser semeada em solos, então, profundos, né? Bem drenados, e, de preferência, solos argilo-arenosos, né? Certo? E relativamente plano, com baixa declividade, né? Evitando aí perdas aí por erosão. Né? Outro ponto importantíssimo aí é nós, né, ter um diagnóstico aí da fertilidade do solo, conforme foi colocado, né, corrigindo a acidez, aí, é uma cultura aí, que exige pH em torno de 6,5 até 7,5, onde próximo à neutralidade, e se indica, né, essa correção com pelo menos 6 meses. E eu iria mais adiante, né? Essas regiões de maior produtividade, como eu falei, lá na região da Castrolanda, eles chegam a corrigir esse solo 2 anos antes, né? Preocupado aí em recuperar as condições de física do solo, de agregação do solo, cultivando 1 ano e meio, 2 anos antes aí, cobertura, colocando raízes, né? Enfim, aí preocupado com essa recuperação, então, dessa condição não só de fertilidade, como a condição física do solo. É também muito bem-vindo aí adubações orgânicas, né? Então, obviamente bem curado, sem ser vetor de plantas daninhas, né? Outro micronutriente aí que faz parte aí direto aí já no estabelecimento é o bórax, né? E aí tem as razões aí de exatamente essa correção próxima à neutralidade, né? Acaba muitas vezes aí diminuindo a disponibilidade desse elemento. Então o micronutriente que é aplicado desde o plantio e a cada primavera, né? Então nós temos, como se trata de uma espécie que tem uma semente muito pequena, né? Vejam, a massa de 1000 sementes aí é em torno de 2 gramas, nós temos que ter um solo bem preparado, um solo com escarificação, se for necessário, lavrações, inúmeras gradagens, enfim, diminuir torrões, né? Ter uma cama uniforme firme para que permita nós semear, nós depositar essa semente, então, a baixa profundidade. Né? A cultivar, né, indicada é a crioula, nós vamos mostrar algumas razões, né? Nós temos, infelizmente, nós não temos aí felicidade de ter alternativas, de ter um programa robusto, de ter outras variedades alternativas, diferentes de outras regiões do mundo. Né? Então, conforme eu coloquei aí, análise de solo é imprescindível, corrigir o pH aí para, eu diria aí, de 6,5 a 7, né? Isso aí tem uma série de justificativas, não só para disponibilidade de nutrientes, mas também que, veja o Rhizobium, né? Veja, a alfafa é uma leguminosa, nós não indicamos adubação nitrogenada, embora em algumas regiões do mundo se utilize alguma cobertura nitrogenada. Nós temos que utilizar aquela fábrica de nitrogênio de menor custo, então, que é a simbiose, né, através de Rhizobium, né? No caso da alfafa, o Sinorhizobium melilote, né? Então, sem uma nodulação adequada, aí nós estamos fadados ao fracasso. Então, inoculação, peletização, enfim, aí nós temos que servir essa cultura, que é uma rainha, então, da melhor forma possível. Então, vocês observem nesse gráfico aqui, ó, nossos
solos aí são ácidos, né? Vamos pegar solos aqui do Planalto, aqui é próximo a 4, né? Então, nós temos aqui uma curva de resposta aqui em função dessa correção da acidez. Você veja aqui o pH em torno de 6,5, aí já começa a estabilizar isso aí no mundo todo, aí, com potencial de produção aí que sobrepassa 15 toneladas de matéria seca por hectare. Eu coloquei como um referencial alto aí, em torno de 25 toneladas, condições que nós obtemos aqui frequentemente aqui nas condições de Passo Fundo, né? Então, vocês observem aqui uma rede nacional de avaliação de cultivares, aqui estados aqui do sul e do sudeste, e observe que em todas os municípios aqui dos diferentes estados, né, a alfafa crioula, então, está entre as melhores, se não a melhor, né? Tem outras que foram cultivadas, né? Tipo Flórida, Moapa, Pioneer, né? Uma série de outras cultivares, mas a razão dessa adaptação é exatamente essa seleção de longo prazo. Talvez a alfafa seja a cultura de maior tempo assim de uma seleção, não é aquele melhoramento de estação experimental, né? Mas como nós dissemos, nós temos mais de 100 anos de cultivo nessa cultura. Aqui só para fazer uma racionalidade, né? Vocês observem aqui a concentração, peguei aqui, destaquei nitrogênio, fósforo e potássio, vejam a concentração de nitrogênio em gramíneas forrageiras, em média 2,5%, isso aí, como a gente poderia citar, em torno de 15% de proteína bruta, né? Fósforo 0,2%, né, no tecido, potássio 2,5%. Então, observe aqui, né, a alfafa é uma leguminosa perene, observe a concentração de nitrogênio aqui acima de 3%, podemos chegar até próximo a 6%, né? Em média, a gente poderia colocar em torno de 4% de nitrogênio. E esse nitrogênio pode ser fornecido aí através da simbiose, mas também de reposições aí de adubos orgânicos, de suplementações ou complementações dessa fixação biológica, né? Veja a maior concentração de fósforo nesse feno, né? Nessa matéria seca de leguminose, em torno de 0,3%, né? E um potássio também superior às gramíneas, né? Aqui, para exemplificar, eu tenho um animal aí, vamos pegar uma racionalidade, eu tenho um animal aqui de 500 quilos de peso vivo, aí é considerado uma boa performance em termos de bovinocultura de corte, né? Eu vejo que isso aqui exporta, né, num bovino, nascendo na propriedade, atingindo lá, terminando 500 quilos, aí, ele leva consigo em torno de 12 quilogramas de nitrogênio. E se somar todos os nutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, pegar os macronutrientes, eu diria assim, ó, cabe dentro de um saco de adubo. Em outras palavras, quando a gente pensa em 20 toneladas de matéria seca por hectare aí de alfafa, né, com 3 a 4% aí de nitrogênio, a gente está falando em 400, 500, 600 quilogramas de nitrogênio. Vocês vejam que daria para terminar, né, um hectare de alfafa, aí, o que fixa, era possível suprir, por exemplo, a demanda de nitrogênio de 20, 30, 40 animais, né? Então, veja que é uma cultura aí que, se nós nos descuidarmos, vai aparecer sintoma de deficiência de nitrogênio, né? Então, essa condição aí de produtividade, nós falamos em correção, né, de acidez, né, de elevar o nível de fertilidade, né, para que nós tenhamos, então, colheitas dessa cultura que ela é muito responsiva, né? E nitrogênio, vamos deixar a cargo aí da fixação biológica de nitrogênio. Algum referencial, aí vejam bem, assim, a alfafa, ela pode fixar aí de 100 quilos, né, até em torno de 600 quilogramas de nitrogênio. Veja, quando a gente está falando em 20 toneladas de matéria seca de feno, né, com 3% de nitrogênio, vamos pegar a média americana aí de fenos comerciais na ordem de 18% de proteína, seriam esses 3% de nitrogênio. Então, nós temos aí potencialmente capacidade de colocar, então, aquilo que é demandado, né? Eu gostaria de destacar, né? Isso aqui é
de um pesquisador que eu respeito muito, Roberto Dias Rosello, do INEA Uruguai, né? Ele acaba dizendo assim, olha, 30 quilogramas de nitrogênio por hectare ano nós podemos computar num sistema, né? Um sistema agrícola aí, diversificado, nesse arranjo de culturas, né? Uma leguminosa contribui para cada tonelada que ela participar no sistema em torno de 30 quilogramas de nitrogênio. Isso é bastante interessante na hora de nós planejarmos aí sistema de rotação, né? Então, conforme eu coloquei, né, cada planta tem as suas especialidades, né? No caso da alfafa, nós temos que ter o inoculante específico, né? Outro ponto aí fundamental é a semeadura, de preferência em linhas espaçadas em torno de 20 centímetros, né? Preferência mecanizado, agora pode ser também estabelecido em semeaduras a lanço, né? Só que demanda um pouco mais de semente. Profundidade, aí a gente tem encontrado aí de meia a 1 polegada, seria grosseiramente de 1 a 3 centímetros. Alguns autores são mais contundentes, colocando 1,5 centímetros aí como de deposição de profundidade, né? E promover uma cama firme, né? Para que ocorra esse contato a semente e solo, ocorra germinação, a hidratação e, enfim, a ativação enzimática para que ocorra um estabelecimento com sucesso. A gente poderia botar de 10 a 12 quilogramas de semente pura, viável, né? Semente aí de bom valor. É bem comum nós encontrarmos referência até em torno de 20 quilogramas de sementes por hectare, né? Quando é semeadura a lanço, né? Eu me animo a colocar algum limite aí tem que colocar um pouco a mais de semente, de 20% a 50% a mais, né? Isso acaba implicando em desembolso, né? Conforme eu coloquei, o mês preferencial para nossas condições é um mês de outono, abril e maio, é um mês de temperatura favorável, com menor competição, aí, menor incidência. Nós vamos ter uma palestra a seguir só sobre o controle de plantas daninhas, né? Então, nós vamos deixar aí o Dr. Décio aí, que vai, né, discorrer sobre o que nós podemos fazer aí para minimizar. Do contrário, nós podemos degradar um alfafal em questão de 2, no terceiro ano, nós podemos estar com o alfafal degradado, né? Tem ervas problemas, né, e que a gente pode evitar já na semente, por exemplo. Cuscuta é um problema sério, né? Nós podemos ter problemas de insetos, que nós vamos falar mais adiante. Bem grosseiramente, passar rapidamente aí, eu sempre prefiro pelletização, né? Mas em algumas situações também a inoculação tem o seu efeito, né? Então, rapidamente, o que é inoculação? É nós colocarmos, então, essa concentração aí de bactérias, de unidades formadoras de colônia, né? Juntamente com a superfície da semente, né? E ela vai ter possibilidade de ocorrer infecção. Então, né? Que é uma solução gomosa, vocês vejam aí o inoculante turfoso, uma maneira bem simples, bem tradicional, aqui não é alfafa, né? Então, coloca semente em contato aí com o inoculante, né? Acaba colocando, então, em contato, né, que toda a superfície, nós vamos colocar e vai ficar à disposição algumas proporções, né? E aí sim, nós, uma vez, então, distribuído uniformemente, então, esse inoculante, né? Essas bactérias, né? Nós colocamos um revestimento na nossa condição, normalmente o filho, o carbonato de cálcio aí. Para ter uma ideia aqui de proporções, né? Se a gente pensar assim em preparar, no caso da alfafa, aqui eu tenho trevo subterrâneo, alfafa, trevo branco, né? Observe a variação em termos de solução adesiva, uma cola aqui, né? Em torno de 3 litros para 25 quilogramas de semente, né? No caso da alfafa, nós precisaríamos aí 14 quilogramas de carbonato de cálcio. Isso aí, para vocês terem uma ideia, né? Aumenta praticamente, se eu pegar fazer uma racionalidade aqui com o trevo branco é uma semente pequena, um pouco mais de adesivo, em 25 quilos nós vamos dobrar, mas o peso aí, para nós termos a mesma população de plantas, praticamente dobra, né? A alfafa não chega a dobrar, veja, 25 quilos, eu boto mais 17, vai a 42 quilogramas, isso é mais de 60% de aumento, então, de material que a gente vai distribuir.
É claro que esse inoculante, sendo carbonato de cálcio, ele vai fazer uma microcorreção também ao redor da semente. Observe um trabalho aqui, ó, comparando o efeito da inoculação aí, tá certo? Sem a calagem, com a dose recomendada e até o dobro da dose. Observe aqui que o acúmulo de matéria seca aqui, né, com inoculação, com pelletização, foi superior, né, em relação a sem inoculação. Observe a diferença, 6 toneladas para cerca de 250% aí de aumento, 150%, mais do que dobra aí o potencial produtivo, né? A 8 toneladas, vocês observam que sem inoculação chegou a 13 toneladas por hectare, mas observe aqui que com inoculação foi vantajoso igualmente, né? Vejam bem, o preparo do solo visa, então, nós promover uma cama firme, né? Não devemos exagerar, né? Tornar o solo muito pulverizado, sob pena aí de uma chuva intensa, formar uma crosta que acaba impedindo, dificultando a emergência das plantas, né? Conforme eu coloquei, muitas vezes a gente acaba preparando uma área, né? Faz um planejamento aí para o alfafau, muitas vezes pode ser 1 ano ou mais antes, né? Seguindo aí de culturas, aí, tanto culturas aí, recicladoras, fixadoras de nitrogênio, ou mesmo até gramíneas, né? Então, alguns equipamentos, aqui uma grade aradora, né? Um solo bem preparado, e o ideal seria nós distribuir a semente, né? Nessa chamada semeadora, e brilham, né? O que ela faz? Aqui eu tenho caixa da semente, 2 conjuntos de rolos, né? Rolos corrugados, né? O primeiro rolo cria um solo firme, aí, a semente cai mais entre o primeiro conjunto de rolos e o segundo, né? Promovendo uma cama firme. Isso aí seria o ideal. Como nós não temos áreas que justifiquem, né, muitas vezes, esse tipo de equipamento, né, nós podemos, né, utilizar alternativas, né, como esses rolos compactadores, fazer rolos de pneus, enfim, promover o contato da semente com o solo, né? Então, é melhor distribuir a lanço do que enterrar em demasia. Nós temos tido sucesso de estabelecer a alfafa com essa semeadora aqui de semente, vamos dizer, para cereal, né? Para aveia, para trigo, para cereal de inverno, né? Então, o espaçamento é 17 centímetros. Vocês vejam que ele tem uma caixa pequena aqui com rotores, né? Aparece algum detalhe, uma caixa pequena. Aqui um mangote que acaba distribuindo a semente, então, na linha de semeadura. Mas vejam que esse tipo de máquina não tem um compactador, uma linha compactadora. Então, é possível distribuir essa quantidade de sementes, mas nós precisamos aí fazer um rolo aí para promover o melhor contato, né? Como é o caso aqui, ó, isso aqui é rolo criado artesanalmente, né? Veja bem, promovendo aí, exatamente fazendo aquele papel dos rolos de ferro da Brillium, né? Se possível, muitas vezes, utilizar a irrigação até para firmar, para o solo voltar a uma condição melhor, né? Para nós termos, então, esse processo aí de germinação, de emergência, né? Aí mostrando esses detalhes, né? Então, aqui já foi abordado anteriormente, né? Mas vejam bem a semente, a emergência, o primeiro trifólio, né? E até chegar no ponto aqui de nós termos aqui a emissão de gemas, enfim, aí o início do florescimento, enfim, todo o ciclo de desenvolvimento da planta, né? Aqui um exemplo, nós temos um primeiro folíolo, primeira folha, 2, 3, 4 trifólios, né? Então, aqui, lembrando aí que a alfafa, embora a gente corte a alfafa, nós vamos ver próximo ao solo, aí, em torno de 7 centímetros, aí no mínimo deixar uns 5 centímetros de altura. Quando é em pastejo, nós podemos também priorizar e aproveitar essas gemas axilares, né, que permitem, então, manter uma folhagem, vamos dizer, uma reserva aí de área foliar para diminuir o intervalo entre um ciclo de pastejo e outro. O fato que, vocês vejam bem aqui uma planta aí com um pouco mais de 4 meses, né? Vocês observam aqui essas gemas basilares,
essa estrutura aqui deve ser sempre protegida. Daí a razão de não correr o risco, né, o solo ter bem nivelado, bem preparado, para nós não afetar por ocasião das colheitas, dos cortes, né? Então, aqui nós temos plantas de alfafa aqui com 2, com 3, até com 4 anos de cultivo. Você observe aqui a coroa da planta, né? Coroa de 1 ano, de 2 anos e até 4 anos, né? É possível aí, nós temos alfafais aí que passem de 10 anos aí de cultivo, né? Embora nossos estudos aqui na Embrapa Trigo preconizam 3, 4 anos de alfafa e aí volta a rotação com produção de cultivos, né? Então, observem que o sistema radical é pivotante, né? Nas regiões de origem, tem repórteres aí citando que a alfafa pode ir até 25, 30 metros de comprimento de raiz, né? Aqui, nas nossas condições, é comum passar de 1 metro de comprimento. Então, muitas vezes, se possível, nós corrigir até não só a camada supostamente arável, os primeiros 20 centímetros, né? Eu vi condições, por exemplo, na Fundação ABC, de fazer correção do solo de até 40 centímetros de profundidade. Não é isso? Então, o sistema radicular aí se aprofundar, não só procurar água, sobreviver, como é no caso das regiões de origem, regiões áridas, né? Mas também explorar melhor, ter maior possibilidade de nutrição. Então, vejo aqui a região de Castro, no Paraná, rendimento até superando, conforme eu coloquei, aí 25 toneladas por hectare. Aqui os botões florais, né, as pétalas aí, né? Veja bem, nós temos aqui o estandarte, as quilhas, né? Isso aqui é importantíssimo aí, se nós produzirmos sementes, né? Então, nós estamos vislumbrando um polo de produção de sementes no Nordeste brasileiro. Nas nossas condições aqui é mais difícil, né? Uma produção de sementes artesanal, e é muito importante assim esse controle aí de florescimento, né? De promover até botar caixas de abelhas, enfim, aí promover polinização, visando, obviamente, aí a produção de semente. No nosso caso, aí, colhendo forragem, né, para pastejo mesmo, pré-secado ou feno, né, não é o foco aí o florescimento. Mas aqui, rapidamente, né, uma vez ocorrendo a fecundação, em questão de 3, 4, 5 semanas, nós saímos na condição da fertilização até a formação das sementes, né? Então, só dando destaque aqui do tipo de legume da alfafa, um legume espiralado, né? Voltando aqui, observe aqui isso aqui é um trabalho, então, né? Examinando aí 3 profundidades, meia polegada, 1 polegada, 1 polegada e meia, né? E observe aqui, ó, que o ideal, o melhor seria nós depositarmos a semente a pouco, 1 centímetro, 1,5 centímetro, veja, 60%, então, da semente semeada, né? A partir do momento quando se aproxima de 4 centímetros, abaixa bastante o percentual de emergência, né? Então, 1,5 centímetro faz esse sentido. E aí vou passar rapidamente, né? Gente, olha aqui, ó, 10, 20 ou 30 quilogramas de semente por hectare. O fato aqui, ó, que a alfafa tende a formar um stand, né? Aqui um outro trabalho no Chile, né? Mais ou menos essa condição, custando 10, 15, ou 5, 10 ou 15, né? E com 5 quilos de semente por hectare é possível fazer. O mesmo se passa na Nova Zelândia, né? Ocorre uma estabilização. Bom, razões aí para baixa sobrevivência, ou seja, semente pequena, mau contato da semente com o solo e assim por diante. Então, rapidamente aqui, em condições aqui do Rio Grande do Sul, né, dados históricos aqui, a crioula é a mais produtiva, né, mais longe dos 25 toneladas por hectare. Nós estamos falando em torno de 12 toneladas por hectare. Isso aqui é uma cultura de pequenas propriedades. Veja aqui um sistema aí de utilização aí como suplemento para proteico, né? E o trabalho que eu tenho, assim, mais consistente, com 6 a 9 anos de estudo, né? Observe aqui que a produção de biomassa, né, é primavera-verão, aí 70%, 80% da biomassa, então, acumulada durante a primavera-verão, né? Que aproveitando aí uma foto linda aí, né? Pivô central, a água é determinante aí em termos de
de maximizar essas colheitas, né? Então, aqui, dando uma ideia, é uma cultura de pequenas áreas, né? Fenos artesanais. Aqui em Passo Fundo, por exemplo, vem a alfafa, tem produtores, tem distribuidores. Hoje, 1 quilo de feno de alfafa comercializado aqui em Passo Fundo, na hora de R$3, já chegou a R$3,50 um quilo, e nós não temos, nesses níveis aí de custo, né, respostas animais que justifiquem, né, nós tratarmos, por exemplo, exclusivamente com alfafa. Mas a alfafa pode entrar, então, e deve entrar, então, como um suplemento proteico, né? Então, eu vou finalizar por aqui, né? Vou me reservar aí, se surgir alguma pergunta, vou ser bem pontual aí, né? Colaborando contigo, com o Décio, né? Nós temos o limite final de 2 horas, então, se tiver a oportunidade, eu tiro aí o que eu poderia detalhar melhor aí, em termos de produção animal, em termos de rotação de culturas, né? De qualquer maneira, eu agradeço, então, essa oportunidade e me coloco à disposição, então, para tentar responder aí o que o pessoal que está assistindo aí achar que tem dúvida e que a gente pode contribuir. Senão, eu passo para o professor André e me ajuda a responder. Tá? Obrigado por hora. Obrigada, professor. Pessoal, vamos então dar continuidade, né, no nosso segundo palestrante, o Décio. Ele que é engenheiro agrônomo, mestre em produção vegetal, PhD em Weed Science, pesquisador da Embrapa desde 1990, chefe de comunicação e negócios na Embrapa, milho e sorgo, no período de 2005 a 2006, presidente atual do portfólio Manejo Racional de Agrotóxico da Embrapa, presidente da Sociedade Brasileira da Ciência de Plantas Daninhas nos biênios 2006, 2008, 2010 e 2012. Presidente da Associação Brasileira de Milho e Sorgo no período de 2015 a 2018 e membro atual do Conselho Agrosustentável. Décio, seja muito bem-vindo, fique à vontade para dar início na sua palestra. Primeiro, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, né, por ter a oportunidade de estar falando com vocês a respeito do manejo de plantas daninhas na cultura da alfafa, nesse curso que vocês estão organizando de capacitação sobre a cultura da alfafa. É um tema polêmico, né? É um tema que nós já vimos aí, o Renato já cutucou, já jogou a bomba para mim, já vi as outras apresentações todas jogando para nós, mas milagre não existe, né? E é isso que eu vou tentar mostrar, que existe sim algumas técnicas que nós podemos estar fazendo para contribuir com o manejo integrado. Os apresentadores, os palestrantes anteriores colocam a dificuldade, assim como os produtores, do manejo de planta daninha na cultura da alfafa, né? Por ela ser também uma cultura de suporte fitossanitário insuficiente, ou seja, uma cultura que ainda, em termos de comércio, termos comerciais, é uma cultura de baixa expressão. E isso dificulta, inclusive, para as empresas fazerem registro de produtos, né? Pensando na alfafa e na planta daninha, nós vamos ver que existem alguns fatores limitantes de produção, e a planta daninha é uma desses fatores limitantes que, se não forem feito o controle adequadamente, ou deixar essa cultura sem a presença de planta daninha, nós vamos ter um problema de redução de produtividade. Então, como eu estava falando, existem alguns fatores de quebra de produção aí, de forma geral, na agricultura, né? Os fatores de redução, que são os insetos, doenças plantaninhas, toxicidade do solo, aqueles fatores limitantes, água, nutriente, e o potencial, aquele que eleva, que deixa a cultura expressar seu potencial, que é radiação, temperatura, característica da cultura, a questão genética dela, né, CO2. Então, hoje nós vamos estar falando aqui com vocês de um dos fatores de redução da produtividade dessas culturas, que é a planta daninha. Próximo, por favor. Então, quando nós imaginamos fazer um manejo, nós temos que ter em mente que esse manejo ele tem que seguir 4 objetivos básicos. O primeiro, no manejo de planta daninha, é evitar perdas devido à competição, ou seja, nós não podemos ter planta daninha em momento algum que vá reduzir a produtividade, beneficiar condições de colheita, ou seja,
Às vezes, nós temos algumas plantas que vão estar presentes, não causando prejuízo, mas sim ela vai dificultar a colheita ou vai depreciar o produto que nós vamos estar colhendo. O terceiro, evitar aumento da infestação. Se nós deixamos a planta daninha no campo, o que isso ocasiona lá na frente, né? Uma produção de semente, um aumento do banco de semente do solo, uma incidência maior nos próximos anos, uma dificuldade no manejo dessas plantas e um encarecimento nesse manejo. E, por fim, proteger o meio ambiente. Todo objetivo que nós trabalhamos no manejo, em qualquer pragas, doenças, plantas daninhas, nós temos que pensar que em algum momento se utiliza um químico e esse químico nós temos que ter o cuidado de, sim, proteger o ambiente, assim como proteger quem faz o seu uso. Próximo, por favor. Então, vários trabalhos aí, nós vemos no campo, não vão fugir, essas plantas daninhas que estão presentes na cultura da alfafa, ela não vai fugir do que já existe em outras culturas, né? Aquelas que nós já conhecemos, tipo caruru, picão preto, capim braquiária, trapoeraba, que nós vemos muito, capim-colchão, corda de viola, o próprio mentruz, que nós vimos esses dias no nosso grupo, a presença dessa espécie, nós vamos ter até uma foto dela aqui do pessoal. Então, essas espécies vão estar presentes. Essas espécies são presentes em quase todas as culturas. Próxima. Algumas que nós temos visto na cultura da alfafa, que nós não temos visto em outras culturas econômicas, né? Está aí o agriãozinho, a pata de cavalo, o próprio cuscuta, como o Renato falou, né? Uma planta daninha de difícil controle, é uma planta parasita que você tem que ter, e existe, assim, uma frequência muito grande dessa espécie na África, principalmente em culturas gramíneas, né, que você tem a resistência genética para fazer o controle dela, ou seja, existe uma planta que é tolerante à competição dessa espécie. Então, nós vamos, de forma geral, estar discutindo um pouquinho do manejo de planta daninha e deixar bem claro aqui nessa apresentação que tudo que se falar em termos de controle químico é ilegal, porque a legislação nossa não permite o uso de qualquer produto que não esteja registrado. E nós, infelizmente, não temos produtos registrados para a cultura da alface, da alfafa. Próximo, por favor. Na questão da planta daninha, aí nós começamos a dificuldade em termos de manejo, né? Nós temos aquelas plantas daninhas anuais que ela aparece na cultura, num ciclo apenas, ela forma-se a planta, produz a semente e morre. Essa é a planta que é mais fácil de você manejar, você controlar. As bianuais, ela germina, emerge, tem o seu crescimento ao longo de um ano e vai produzir semente no segundo ano. Essa já começa a se tornar mais difícil de você manejar. E a terceira seria de ciclo, seriam as perenes. Essa é terrível, né? Porque são plantas que, mesmo você dando um estresse, você tentando fazer um controle, você reduzindo o seu porte, por exemplo, essa planta volta e continua seu crescimento e produção de semente ao longo de vários anos. Próximo, por favor. Então, existe uma relação entre cultura e planta daninha. Essa relação nós chamamos de interferência, ou seja, há uma relação da cultura entre o cultivar, densidade e espaçamento com a planta daninha, que é a espécie, a densidade e a distribuição. Essa relação associada ao ambiente, ao tipo de solo, à temperatura, à precipitação e ao manejo que nós colocamos ou incutimos na cultura, como rotação, plantio direto, integração, cobertura, é o que vai dar o quanto essa planta daninha vai estar ocasionando em termos de perda de rendimento na cultura. Então, para que nós entendamos, né, a planta daninha
ela varia a sua incidência, e além da incidência, o seu efeito na cultura, baseado na espécie, baseado na densidade, baseado na distribuição. Então, isso torna o manejo de planta daninha difícil de ser feito ou não tão simples em todas as culturas. Próximo, por favor. Aqui tem um exemplo de primeiro ano de alfafa, né, que veio de semente, que é um trabalho da Universidade da Califórnia, que foi feito em 2007, onde esses pesquisadores trabalharam com 6,8 quilos de semente por hectare e 13,6. E o que eu quero mostrar aqui? Se vocês olharem do lado esquerdo, você vai ver que são 3 figuras, 3 espécies diferentes, na mesma densidade de semeadura, com efeitos diferenciados. Isso aqui mostra para nós exatamente o que eu estava falando, né? Não adianta nós olharmos, tem baixa incidência de uma espécie. Depende da espécie, essa baixa incidência pode ter um efeito danoso, muito maior do que uma outra. Então, isso vai nos mostrando, isso vai nos indicando que o produtor tem que estar consciente e tem que ter o conhecimento da infestação das plantas que estão presentes, para aí sim pensarmos a forma de fazer um manejo de planta daninha. Próximo. Esse é um trabalho conduzido aqui no Brasil sobre efeitos de competição, ou seja, a definição do período crítico de competição de planta daninha em alfafa. Ele foi feito aqui pela Daniele, né, mostrando no gráfico aqui que à medida que nós aumentamos o dia de semeadura, né, o efeito, o período de competição através do dia de semeadura, há uma tendência de crescimento da biomassa. E o inverso também é o que ocorre, né? À medida que nós fazemos o período de competição, quanto mais tempo a planta daninha convive com a cultura, a produtividade decresce. Esse tipo de trabalho vai nos definir o período crítico, ou seja, quando que nós deveríamos fazer o manejo da planta daninha na cultura da alfafa. Próximo, por favor. Desculpa. Esse trabalho, ele gerou essa informação, né? Se nós olharmos do lado esquerdo do gráfico, nós temos a produtividade do trabalho, e no gráfico, no eixo X, período que nós mantivemos a cultura no limpo, ou seja, a cada período que se ia limpando, ia se medindo a produtividade e dá uma curva crescente. Quando nós trabalhamos no sentido inverso, tendo o período de competição, ou seja, nós mantemos a cultura por determinados períodos com plantas daninhas, e aí fazemos a capina posteriormente. À medida que aumenta o período que a planta daninha está presente na cultura da alfafa, a competição, a perda de rendimento é maior. Então, isso vai dar essa curva descendente. Se nós juntarmos as duas curvas, como está aí, nós vamos ver aonde é o ponto de crescimento máximo, né? Traçamos uma linha, nós vamos enxergar ali que ela está no 9 dias, e também traçamos uma linha paralela a ela na curva ascendente, aonde a produtividade passa a ser a máxima também. E trazemos aí para 81 dias. Então, esse período até 9 dias, de 0 a 9, é o período que nós chamamos anterior à interferência, ou seja, a planta daninha que está presente não está causando prejuízo. O período do dia 9 ao dia 81 é o que nós chamamos de período crítico
de prevenção da interferência, ou seja, aquele período aonde as plantas daninhas estão causando prejuízo e deveriam ser manejadas, e essa cultura não deveria ter planta daninha nesse período, senão há quebra de rendimento. E o período do dia 0 da semeadura até os 81 dias é o período total de prevenção da interferência. Então, esse período crítico, se nós olharmos, como eu falei, da relação cultura-planta daninha, nós vamos ver se eu mudar as presenças, as densidades, as espécies, esse período vai modificar. Então, isso é para nos dar uma base que, por esse trabalho que nós olhamos na literatura, você procura, você não acha muita informação a respeito, mas se nós prestarmos atenção e utilizar esse trabalho como referência, a alfafa deveria estar no limpo do 9º dia após a emergência até o corte. Nesse período, não poderia ter presença de planta daninha. Próximo, por favor. Passou para vocês, pessoal? Não. Está parado aqui. Se nós pegarmos aquela informação de competição e trouxermos isso para teor de proteína bruta, nós vamos ter um gráfico semelhante, né? Aquele gráfico onde nós temos o crescimento da proteína bruta em função do menor período de convivência da planta daninha, e quanto maior o período de convivência da planta daninha, maior a perda em termos de proteína na alfafa. Isso mostrando realmente a importância de nós fazermos o manejo da planta daninha em qualquer cultura, não só na alfafa, né? Mas em qualquer cultura que ela vai sim trazer um prejuízo, e esse prejuízo muitas vezes pode não ser visível, como nesse caso aqui, né? Se nós trouxermos ao teor de proteína, ele passa a ser não visível apenas à medida que nós vamos na lavoura e enxergamos alguma coisa, né? Ele é um resultado que é mais objetivo, mas que nós precisamos ter uma informação a mais para saber qual a consequência dessa competição. Então, além de nós perdermos em biomassa, nós vamos estar perdendo também na qualidade dessa cultura. Próximo, por favor. Então, se nós olhamos, temos todo esse conhecimento e entendemos que precisamos fazer o manejo dessa planta daninha, então existem alguns processos, algumas técnicas que devem ser olhadas. A primeira dela é o preventivo. O próprio Renato falou, né? A semente de boa qualidade, onde nós tenhamos a certeza que nós não vamos ter, por exemplo, a semente de cuscuta, já é um grande ganho para nós. Então, nós temos que prestar atenção em relação a isso. Sementes de boa qualidade, tomar cuidado com plantas daninhas que estão presentes na área, em carreadores, em cercas, porque essas são as que vão estar entrando na lavoura. Trabalhar sempre com controles mecânicos, roçadeira, enxada, em alguns casos até fogo ainda nós temos utilizado, mas o principal que eu falo em termos de manejo é o monitoramento, é a caracterização e a identificação das espécies que estão presentes. Em função disso, nós conseguimos fazer um trabalho mais ajustado em termos de manejo, aí trabalhando num primeiro ano com uma planta de cobertura, fazendo um plantio direto, trabalhando com rotação de cultura, trabalhando com os espaçamentos, densidade de plantio, principalmente, cultivares, embora nós não tenhamos cultivares disponíveis para fazer esse tipo de trabalho de manejo cultural, mas em outras culturas isso é primordial, né? É a cultivar adaptada para a região, onde a cultivar adaptada ela não sofre um estresse tão grande como uma não adaptada,
E uma planta melhorada, ou uma planta que é cultivada, estando em condições ideais de fertilidade, água, ela tende a ter um efeito competidor maior do que a planta daninha. E, além disso, nós partimos para o efeito do controle químico, que é onde realmente, né, há a grande demanda para a cultura da alfafa. E aí que entra a grande dificuldade existente hoje, ela sendo uma cultura de suporte fitossanitário insuficiente. E a integração de todos esses métodos é o que vai nos dar um manejo mais adequado para a cultura da alfafa. Próximo, por favor. Se nós pensarmos em plantio direto, e aí já tem algumas consequências, né? O plantio direto, o que nós falamos, é você ter uma cobertura de solo para reduzir os problemas encontrados por um solo descoberto, tipo erosão eólica, erosão através da água da chuva, né? E isso também acaba dificultando, principalmente sementes, culturas de sementes pequenas, porque se nós tivermos uma palha muito espessa, essa planta vai ter alguma dificuldade para estar sobressaindo e emergindo, passando por essa camada. Próximo, por favor. Que é esse caso, né, que nós estamos vendo. Se nós trabalhamos com uma cobertura de solo, onde nós temos uma semente maior, vocês vejam que ela tem uma força dessa semente muito maior do que uma semente pequena. Então, para ela ultrapassar camadas mais espessas, ela tem uma facilidade muito maior do que a outra. Quando a semente é muito pequena e nós temos uma camada muito espessa, a tendência dessa planta, quando ela ultrapassar essa camada, ela já ter sido estiolada e ter uma fragilidade em termos de suporte dessa planta. Então, isso aqui tem que ser prestado muita atenção. Embora seja extremamente importante a cobertura de solo, no plantio inicial, nós temos que ter a consciência de que, se nós colocarmos uma massa muito espessa, nós podemos ter dificuldade em termos de emergência da cultura da alfafa. Próximo, por favor. Esse exemplo aqui é em relação à soja, né? Vejam o efeito da palhada quando nós temos essa camada um pouco mais espessa, o estiolamento que causa na planta, transformando essa planta numa planta muito mais apropriada a, vamos dizer, a tombamento, por exemplo, do que uma outra que está sem esse estiolamento. Mas isso também acaba facilitando o manejo, né? Porque quanto maior a palha, maior é esse efeito nas plantas daninhas também. Plantas daninhas com semente pequena têm uma dificuldade maior e aí facilita a incidência para um manejo dessas plantas, porque a incidência da planta daninha na cultura passa a ser muito menor do que quando você tem um solo descoberto. Próximo. Então, se nós pensarmos no controle químico, e isso é extremamente importante nós estarmos discutindo, porque a legislação, essa lei 7802, de 11 de julho de 89, é que ditam as regras de como fazer uso do produto químico na agricultura. Então, esses produtos que são comercializados, ele tem que passar por um registro que é norteado, né? O Ministério da Agricultura faz parte desse processo, assim como o IBAMA e o Ministério da Saúde, a Anvisa. A partir do posicionamento desses 3 ministérios favoráveis, é que esse produto pode ser registrado. Se em algum momento algum dos ministérios criar uma dificuldade ou não aprovar
o pacote tecnológico que é passado para ser analisado, esse produto não pode ir para o mercado. E se esse produto vai para o mercado, ele só pode ser utilizado seguindo o registro desse produto. Então, aí começam as dificuldades, e não é só para a alfafa, é para todas as culturas que são consideradas culturas de suporte fitossanitário insuficiente, ou, em outras palavras, as minor crops, né? Existe uma legislação hoje para isso. Essa legislação, próximo, por favor, ela já foi implementada há alguns anos, mas que, infelizmente, não incluiu a alfafa no processo. Cíntia, próximo, por favor. Obrigado. Nessa lei, né, que ela é normatizada pelo Decreto 4.074, há exigência da receita agronômica para quando se faz uso de qualquer agrotóxico. E é aí que esbarra o problema dessas culturas de suporte fitossanitário insuficiente, porque legalmente você só pode comercializar um produto se esse produto for registrado, e na bula, na receita agronômica, você tem que caracterizar e descrever a cultura que vai ser utilizado, a dose que você vai usar, e isso sim é que você acaba infringindo a lei. Baseado na infração da lei, já não é mais um problema profissional e passa a ser um problema judicial, né? É infração de lei, é isso que acaba acarretando o uso de produto sem registro no Ministério da Agricultura. Próximo, por favor. Recentemente, foi assinado o Decreto 10.833, que faz algumas modificações, mas mantém essa mesma a questão da necessidade do receituário agronômico, o registro do produto para que possa ser utilizado. Existe um projeto de lei, embora o decreto tenha sido assinado, a lei não houve modificação. O decreto ele modifica o decreto 4.074. Só que o projeto de lei continua o mesmo anterior. Então, existe para votação o projeto de lei 6.299, que é o que todos estão chamando aí do projeto do veneno, né? A lei do veneno, que faz algumas modificações, mas que ainda continua a exigência do registro e a comercialização baseada numa receita, baseada no registro desses produtos. Então, pensando numa minor crop, pensando numa cultura da alfafa, esse processo da mudança de lei não altera nada. Continuamos com os mesmos problemas e precisamos fazer algumas ações para que a cultura da alfafa tenha a possibilidade de ter registro de produtos e aí legalmente ser recomendado para o manejo tanto de pragas, né, insetos, doenças e plantas daninhas. Próximo, por favor. Uma das coisas importantes que houve nessa mudança, nesse projeto de lei e no decreto 10.833, é que se muda toda a classificação dos produtos. Aquela coloração que está no rótulo, ela muda, ela se amplia e passando a ser categoria 1, 2, 3, 4, 5 e não classificada. E isso é baseado agora, essa classificação toxicológica, ela é baseada não no ativo, mas sim no uso do produto no campo. Então, ele leva em consideração várias outras ações ou atividades, não só apenas o produto, mas da forma que ele é utilizado e como ele é utilizado. E isso também passa a mudar na lei nova, no projeto de lei que está sendo votado, mas já foi implementado pelo decreto 10.833, mas que também não influencia
na forma de utilização, né? Influencia para você saber se o produto é mais tóxico ou menos tóxico, mas que, vamos dizer, na deficiência de produtos ou na dificuldade de produtos, nós vamos continuar tendo essa mesma dificuldade para várias culturas. Próximo, por favor. Então, essa nominativa conjunta número 1, de 2014, é que foi criado essa norma para o registro de produtos para minor crops, ou culturas de suporte fitossanitário insuficiente. Como é feito esse registro? Não é simplesmente qualquer pessoa chegar e falar, eu quero registrar um produto para a cultura da alfafa. Não. Essa alfafa, essa cultura, ela tem que estar num grupo, ela tem que estar associada num grupo, desse grupo ela tem que estar associada a um subgrupo, e aí sim ela está classificada como cultura de suporte fitossanitário insuficiente. Ou seja, para você usar um produto que já está registrado, ele tem que estar registrado nesse primeiro grupo, que é o grupo chave. Tá? Ele tem 2 anos, a empresa tem 2 anos para fazer o registro, a análise de resíduo na cultura de suporte fitossanitário insuficiente ou na cultura do subgrupo. Aí é válido eterno até a validade do registro. Caso contrário, esse produto ele é registrado por 2 anos e, a partir de 2 anos, se não tem uma análise de resíduo nova, ele sai do mercado novamente. Então, vejam que não é simplesmente nós acharmos que colocamos a alfafa como uma cultura de suporte fitossanitário insuficiente. Ela tem que estar associada a um grupo e a um subgrupo, que é o que vai trazer os produtos que estão registrados no grupo para a utilização nessa cultura. E isso está faltando no Ministério da Agricultura, nós associarmos a cultura da alfafa com as culturas que são semelhantes para a utilização dos produtos que já estão registrados e possam ser utilizados na cultura de suporte fitossanitário insuficiente. Uma outra dificuldade nesse processo é que nós, como pesquisadores ou qualquer entidade, não consegue fazer o registro do produto, porque o registro é de dominância da empresa. Então, a empresa tem que pedir o registro e aceitar que esse registro seja para a cultura de suporte fitossanitário. Então, eu tive a curiosidade, né, de ir no Agrofit, que é onde nós tomamos como base toda a questão para saber de registro de produto, e procurei lá herbicida para alfafa, e só tem o registro do Diuron, então Nortox. Continuando a minha montagem da apresentação, falei, deixa eu ser curioso aqui, vou ver se existe algum produto para alfafa, independente de ser herbicida ou não. E o resultado que veio é Diuron. Ou seja, a dificuldade não está só para herbicidas, tá? Não existe nem inseticida, nem fungicidas registrado para a cultura da alfafa. O único produto registrado para a alfafa, para controle dessas pragas que o Ministério chama, né? Doenças, insetos e plantas daninhas, é só o Diuron. Então, existe aí uma lacuna muito grande para a cultura da alfafa. Tá? Próximo, por favor. Partindo para os herbicidas, na cultura da alfafa, nós vamos ter alguns pontos chaves onde nós podemos fazer o manejo. E prestem atenção aqui, eu não estou falando nada de controle químico, tá? É ilegal fazer recomendação, eu vou mostrar para vocês o que está sendo trabalhado, mas não existe recomendação de uso desses produtos. Qualquer coisa, liguem para mim que nós conversamos não abertamente, tá? Então, para se ter uma cultura da alfafa em condições favoráveis, né, nós teríamos que trabalhar primeiro uma dessecação, escolher uma área com uma menor incidência de planta daninha possível. Trabalhar numa dessecação, aí um glifosato mais um herbicida sistêmico com herbicida de contato,
e aqui começa uma dificuldade, tanto na dessecação como no pós-corte, que alguns produtores utilizavam o paraquat. O paraquat saiu do mercado, não existe mais. É proibido por lei também o uso dele. Então, nós temos que ter outras alternativas. As alternativas que estão vindo aí é o diquat para dessecação, glufosinado de amônio e alguns outros produtos de pós-emergência que estão sendo trazidos para essa modalidade de aplicação. Tá? Então, se nós fizermos um controle bem feito, a tendência é nós termos uma infestação menor e facilitar o controle da planta daninha para frente. Passando essa fase da dessecação, na semeadura, nós podemos ter a oportunidade de trabalhar com herbicida pré-emergente. E aí existem alguns no mercado, né, que têm eficiência, tanto graminicida como latifolicida, como o S-metolaclor, como a trifuralina, mas que são mais específicos para gramíneas, e então eles não pegam todo o espectro de espécies para folhas largas ou dicotiledôneas. Passando essa fase, se tiver infestação na cultura já instalada, aí nós teríamos que estar entrando com pós-emergente. Mas, como eu disse, não existe nada registrado. Mas os estágios de aplicação seriam aí do primeira par de folhas até o terceiro, quarto, porque aí pega a planta daninha em estágio precoce e muito mais fácil de você fazer o controle. E uma última fase, que seria fazer o corte para dessa alfafa, né? E aí você trabalhar com pós-emergente, principalmente de contato, talvez associado com pré-emergente, que poderia fazer o controle. A tendência é não entrar com herbicida seletivo, sistêmico, porque como existe a brotação da alfafa, esses produtos podem ter contato, pode ser absorvido pela planta, e isso causaria a morte das plantas de alfafa. Próximo, por favor. Então, destrinchando um pouquinho o pré-emergente, né? Nós falamos do pré-emergente, daquele que é aplicado logo após a semeadura, que ele é pré-emergente da planta daninha e da cultura, ou nós temos o pré-emergente, que ele passa a ser pré-emergente da planta daninha, mas pós-emergente da cultura, e aí nós já temos que ter um cuidado maior, porque ele precisa ter uma seletividade não mais de posicionamento como os pré-emergentes, né? A maioria dos pré-emergentes tem seletividade para a cultura por posicionamento. Se o produto chega na semente, há um efeito fitotóxico maior. E como a semente é pequena, da alfafa é pequena, a profundidade de semeadura, como o Renato falou aí, 1,5 cm, a grande maioria, é muito baixa, a tendência do produto é chegar rapidamente em contato com a semente. Então, há a tendência de um efeito fitotóxico maior. E a terceira fase aí que nós podemos estar colocando do pré-emergente é quando a planta da alfafa já está realmente num porte maior, até os 3, 4 folhas aí, mas a planta daninha ainda não saiu. Aí nós podemos entrar também com pré-emergente da planta daninha, mas ele é um pós-emergente em relação à cultura. E isso tem que deixar claro, porque se nós trabalharmos nesse processo, né, nessa terceira fase, com herbicida, que ele é pós-emergente planta daninha e pós-emergente da cultura, ele não vai ter efeito de solo, ou o efeito de solo dele é muito pequeno e não vai ter efeito no controle de planta daninha. Então, nós temos que prestar atenção, e nós voltamos lá atrás, no monitoramento, de conhecer a área, conhecer a sua cultura, para saber qual é o melhor método de controle, mesmo que seja o químico, qual o tipo de químico que nós temos que entrar para que tenha um efeito, uma eficácia favorável para a cultura, né, e detrimento à planta daninha. Próximo, por favor. Então, é isso aqui que eu falo do que é sistêmico e não é sistêmico, né? Se nós fizermos uma pulverização na planta, há uma absorção, e essa absorção, se for um herbicida de contato, a planta morre. Se ele for sistêmico, a partir da absorção,
vai haver uma translocação, uma ligação com o sítio de ação, a inibição do sítio de ação, que é o que nós chamamos de mecanismo de ação, alteração metabológica, alteração morfológica, para depois ocorrer a morte da planta. Então, mesmo os herbicidas sistêmicos, ele tem que entrar na planta numa concentração que ele vai chegar na inibição do sítio em concentração para ter os efeitos metabólicos e morfológicos que causem a morte da planta. Caso contrário, você trabalha com doses menores, não chega à quantidade necessária, a planta não morre. Então, precisa tomar muito cuidado também em relação à dose de produto, porque às vezes nós estamos trabalhando, porque é uma cultura que não suporta, então nós estamos fazendo um teste, baixamos a dose do produto para causar um efeito menor na cultura, mas o efeito pode não ser satisfatório na planta daninha, aí dando uma deficiência de controle também. Próximo, por favor. Já quando nós temos a cobertura, se nós temos a cultura bem manejada, da implementação até o corte, nós vamos ver que nós temos uma palhada no solo, ao qual dificulta a incidência de planta daninha, a emergência das plantas daninhas. Mas o que tem, nós temos que ter o cuidado para fazer o manejo. E aí que eu falei do cuidado que nós temos que ter para não estar utilizando produtos sistêmicos que há uma absorção da cultura que pode ocasionar uma fitotoxicidade ou mesmo a morte da planta. Por isso, se trabalhava muito aí alguns produtores com paraquat, porque é um produto de ação de contato. Não havendo mais, vai ter que se fazer opção por outro produto, talvez um glufosinato, um diquat, que eles não têm o mesmo efeito do paraquat, eles têm uma eficácia menor, mas que tem sido utilizado na cultura da soja e em outras culturas de grãos aí, em substituição ao paraquat. Próximo, por favor. Outro ponto a ser levantado, quando nós temos a cobertura, é que o Renato já falou, né? A brotação, muitas vezes, ele está abaixo do solo ou próximo do solo. Então, se nós fizermos o corte um pouquinho mais elevado, nós protegemos essa brotação e aí o produto não chega facilmente nessa brotação, não tendo efeito de absorção. Mas quando nós fazemos isso também, se a planta daninha está abaixo desse corte, né, ela vai ter a mesma dificuldade de receber o produto e aí poderá haver uma deficiência de controle. Então, tudo isso tem que ser associado, principalmente quando nós falamos de uma cultura que não tem produto, né? Não temos a informação suficiente de produtos seletivos que dê a segurança de nós trabalharmos um manejo muito mais adequado, muito mais eficaz do que está sendo feito hoje. Próximo, por favor. Então, esse é o produto que está registrado para alfafa. O único produto, sendo ele inseticida, fungicida e herbicida, é o único produto hoje que está no Ministério da Agricultura registrado para a cultura da alfafa. Ou seja, é o Diuron, né? Ele é um herbicida de pré-emergência, onde ele é aplicado após o corte da alfafa, de evitar a aplicação quando a lavoura estiver em fase de crescimento, ou seja, é típico do que eu falei, né? Ele é um produto que, dependendo da condição, ele é um produto sistêmico, que se a planta tiver alguma folha, alguma condição de absorção, nós vamos ter prejuízo. Pois não, sim. Professor, só para avisar o senhor que a gente já está no tempo, se o senhor conseguir finalizar a sua apresentação. Você está descontando aqueles minutinhos que eu perdi, né? Estou sim. Tá bom. Próximo, por favor. Então, toda aplicação, nós temos que prestar atenção na questão da aplicação em si, né? E isso é claro, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, não vou detalhar aqui, mas lá na frente eu tenho mais uns slides que eu vou falar. Mas a aplicação, ela tem que ter, nos equipamentos que nós temos, sobreposição. Se não houver a sobreposição, a quantidade de produto não cai adequadamente, tendo um efeito não satisfatório, não eficaz. Próximo, por favor.
Em termos de controle, existe o trabalho da Gláucia de 2000, aí ela testou lactofen, fomesafen, aloxafuron, cianazine, bentazon, nicosulfuron, vários produtos. Olhem que ela deu a análise de fitotoxicidade dela é de 1 a 9, onde esses produtos que estão marcados em vermelho são produtos extremamente tóxicos para a cultura, não havendo possibilidade de utilização. Próximo, por favor. Passar rapidamente. A mesma coisa quando ela trabalhou com alguns produtos, ó, o clorimuron, por exemplo, fitotoxicidade de 5, 6, de 9, né? Já o imazetapir de 1 a 3, dependendo da dose, e o bentazão aí também tendo uma fitotoxicidade mediana para alta. Próximo, por favor. Esse é o trabalho do Tiago, mostrando aí alguns produtos, mostrando, eu coloquei aqui a faixa vermelha em 20%, é onde nós teríamos uma fitotoxicidade que poderia estar causando algum prejuízo. Você já vê que, em termos do primeiro, nós não temos essa fitotoxicidade, está abaixo de 20, está havendo uma possibilidade de uso, enquanto que o próximo produto aqui da direita, eu estou sem o nome dele aqui, mas se eu não me engano é o nicosulfuron, tá? Ele não tem condição alguma de ser utilizado. Próximo, por favor. Em estágios que, se você olhar aí, estágio de 4 a 7 folhas. E aí você vê o acúmulo de biomassa, né? O produto clorimuron, mesmo tendo aquelas fitotoxicidades, há uma redução de 20% na biomassa, enquanto que o nicosulfuron praticamente chega a 0, né? Matando a planta. Próximo, por favor. Esse trabalho do Ijano aqui são vários herbicidas, né? O primeiro caso, o clorimuron, você já vê que ele já tem uma fitotoxicidade maior do que o trabalho anterior, e o imazaquim também uma fitotoxicidade muito alta. Próximo. Nicosulfuron já condiz com o trabalho passado, altas fitotoxicidades chegando à morte da planta, e o imazetapir chegando ali no limiar de 20% e 40%. Dependendo da condição da aplicação, talvez até poderia ser utilizado, mas com cuidado que ele pode ocasionar prejuízo para a cultura. Próximo. O cletodin e a loxifop, mesmo sendo graminicidas, você vê que ele tem um efeito fitotoxicológico alto, acima de 20% nas doses testadas. Próximo. Nesse caso, a mesma situação, né? Altas fitotoxicidades, acima de 20%. Se nós formos olhar friamente esses resultados, são produtos que não podem ser utilizados. Próximo. Próximo, por favor. A mesma coisa, né? Nesse caso, produtos extremamente já com altas fitotoxicidades. Então, você vê que os resultados são, assim, inconsistentes com a cultura. Não existe ainda uma informação precisa que dê para falar esse pode ser usado ou esse não pode ser usado. Próximo, por favor. Mesma coisa, a partir de 0,5, você vê doses baixas do produto, já que é o MSMA, que também é um graminicida, mas já tem efeitos tóxicos a partir de 14 dias, acima de 20%. Próximo, por favor. Trabalhando com produtos residuais, estou acabando, Cíntia, não precisa ficar brava. Você vê que mesmo a atrazina, né, aos 60 dias, ainda traz um efeito fitotóxico de 20%, ou seja, se nós trabalharmos com a cultura do milho antecipado aí, né, na antecessora, trabalhar com atrazine, ou trabalhar com outras culturas, como o sulfometrone, o diuron, clomazone, diuron, você vê que tem um efeito residual muito longo, produtos ali com até 90 dias, podendo, se você não plantar antes de 90 dias, ter efeito fitotóxico muito grande. Próximo. No pós-corte, eu já falei alguma coisa, mas só para ter cuidado, nós temos que ter consciência para fazer uma aplicação no pós-corte, a planta daninha tem que ter folha, senão não tem absorção, né? O ponto de crescimento da alfafa tem que estar protegido, coberto,
e a aplicação deve ser preferencialmente com pós-emergência de contato, associado com pré-emergente residual. Próximo. Tudo isso aliado a uma tecnologia de aplicação que nada mais é do que a aplicação de todos os conhecimentos científicos que proporciona correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo em quantidade necessária de forma econômica com mínimo de contaminação. E aqui eu termino a apresentação, né, agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição para qualquer questionamento que vier a seguir. Muito obrigado, desculpa, Cíntia, pelo atraso e pela confusão toda. Imagine, professora, a gente que agradece, a gente sabe que é muito conteúdo, né? É uma delícia ficar ouvindo, é que infelizmente o tempo é curto e passa muito rápido, né, pessoal? Mas eu vou chamar agora, então, para a gente dar sequência, para não perder tempo, a Eunice. Eunice, Oi. deixa eu falar a sua apresentação, ela já está aqui presente. A Eunice, ela tem doutorado em zootecnia, né, pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Eunice, fique à vontade para dar continuidade na palestra. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de participar de um grupo que, ao meu ponto de vista, tem uma importância muito grande para o nosso país. Aqui no Nordeste, eu tenho trabalhado desde terminando o meu curso de doutorado em 2000, fazendo experimentos na Universidade Federal Rural de Pernambuco e, dando sequência, paralelamente, a gente faz consultoria até hoje para produtores e até alunos, ex-alunos que queiram realmente trabalhar. Então, durante esse período, eu tive a oportunidade de colocar a minha posição à disposição de cobrir visualmente todas as áreas de Pernambuco, pelo menos, são 3 zonas fisiográficas bem distintas. Zona da Mata, onde a pluviosidade é alta, zona do Agreste, onde é mediana, e zona do Sertão, onde a gente tem uma seca periódica sem limites. Então, a nossa preocupação foi exatamente baseada nas plantas nativas, e eu trabalho também há muito tempo. E essa iniciativa de fazer a minha tese de doutorado com alfafa, com 28 cultivares de alfafa, teve um princípio nas plantas nativas. Nós verificamos que as plantas nativas, apesar de boas produtivas na época das chuvas, elas perdem as folhas com 3, 4 meses no máximo. E também contém um teor de tanino relativamente alto devido aos estresses que as plantas passam na zona do sertão. Portanto, não vai ser uma palestra, vai ser um informativo, porque realmente eu não preparei uma palestra, teria mais tempo, mas eu pedi um tempo bem reduzido, e eu gostaria que vocês apresentassem os slides. Bem, eu titulei com campo de alfafa aqui no Nordeste, em Petrolina, são 1,5 hectares, e uma densidade populacional relativamente alta. Uma das dificuldades que a gente teve logo no início, em 2003, foi o sistema de plantio, porque, como o colega falou, a quantidade de semente para a lanço é muito mais alta, e para nós é uma dificuldade grande de conseguir a semente, dado o problema de adaptação em temperaturas que chegam até a 40 graus. E com essa medida, a gente começou a trabalhar num sistema de plantio em sulcos contínuos.
E, para vocês terem uma ideia, a gente começou com garrafa PET. Então, a garrafa PET, ela realmente, com um estudante, eu implantei um experimento de 2 hectares do município de Mirandiba e outro em São José do Belmonte, todos em Pernambuco, financiado pelo Banco do Nordeste, e tinha os estudantes que faziam esse plantio. Quando a gente partiu para a prática, para a produção propriamente dita, a gente teve uma dificuldade muito grande em manter um plantio que levasse 10, 12 homens por hectare para plantar. Não era viável, não tinha condições. Então, a gente passou a trabalhar em outros sistemas. E um dos sistemas, sem contar os intermediários, foi através de uma plantadeira, e nós passamos 5 anos estudando para que desse certo, uma plantadeira com cano PVC. E eu passo, pode passar. Essa plantadeira a gente fez inicialmente para ser puxada por homens. Depois a gente passou a aumentar o número de linhas, aí só tem 6 linhas, e a gente passou a aumentar para 12 linhas com cavalo. Depois, para tração animal. Depois a gente passou para 15 linhas trabalhando no trator. Pode passar. Aí já tem, está visível o plantio, tem que ter uma pessoa ao lado monitorando só para quando o solo é meio ondulado. A gente tem uma declividadezinha, a gente tem que bater para que a semente seja bem distribuída. Pode passar. E aí, um quadriciclo mais recente, já bem mais com estilo melhor, tanto o trator quanto o quadriciclo, quanto 2 cavalos puxam sem problema nenhum. O espaçamento é de 20 centímetros e os sulcos, a abertura dos sulcos, a altura, ela é regulável. Quando o solo é muito arenoso, a gente deixa faz uma profundidade maior um pouquinho. Quando ele é argiloso, arenoso, a gente já faz em 1,5, 2 centímetros. Pode passar. E aí, através a gente mostra nesse campo, esse campo é de 2 hectares, já é no solo aluvião de Petrolina, de Mirandiba esse, e a gente vê realmente que houve uma formação muito uniforme, como aquele campo de Petrolina com o material. Pode passar. Bem, aí é em Caruaru, Pernambuco, numa propriedade nossa, e verifica-se já a alfafa no ponto de corte, tendo-se como mostra bem que o estande é muito bom, que o crescimento também foi muito bom, e a gente só teve as dificuldades nesse campo, que foi na época do inverno, que leva aqui uns 2 meses, a gente terá que fazer o corte a cada 28 dias e provavelmente fazer o pré-secado, porque não dá para chegar ao ponto de fenda. A umidade relativa do ar é alta e a gente não tem como. Pode passar. Bem, após o corte, o rebrote realmente é bem legal. A gente vê que essa aí está com 8 dias do corte, já existe uma quantidade de folha muito boa, viçosas, e dá uma garantia de um bom stand e uma boa produção. Pode passar. Aí, era para ter vindo antes esse, pronto, a gente sempre corta, o primeiro corte é das 90 dias, 80, 90 dias após o plantio,
e os cortes subsequentes a gente corta com 10% da floração, como está mostrando essa figura. Essa foto foi em Floresta do Navio. Lá nós tínhamos 5 hectares e era um projeto familiar. Então, a prefeitura instalou o projeto, instalou os campos e as famílias, 5 famílias, ficavam tomando conta, as quais deixavam sempre muito bem. O controle de ervas daninhas realmente foi manual, e isso garantia porque tinha o pessoal da Bolsa Família que desistia de receber a Bolsa Família para ficar com a renda da alfafa. Pode passar. Bem, uma das outras dificuldades foi o corte, porque nós vivemos numa região onde agora nós temos uma produção de feno relativamente boa, mas de tífito, mas antes não tinha essa fenação tão, vamos dizer assim, eficiente aqui. E a dificuldade em arranjar, em comprar material de corte ficava muito oneroso e a gente fazia com que não houvesse a necessidade de comprar. Então, a gente passou a trabalhar com cortadeira costal, né? E com discos de 80 dentes, porque os outros, a lâmina reta e a tripé, ela realmente corta, mas macera um pouco. E a de 80 dentes ela tem dado uma produção muito boa e também um material bem necessário, ou bem fácil de manejar. Pode passar. Bem, aí está uma demonstraçãozinha da altura de corte, e a gente treina o pessoal que vai cortar, normalmente o pessoal da fazenda mesmo, e eles cortam realmente com 7 a 10 centímetros de altura. Regula, e aí um homem corta 1,5 hectares por dia. Isso dá uma garantia boa de produção. Pode passar. Outro sistema de corte que a gente aqui já é da propriedade de Caruaru é a roçadeira, a roçadeira de tubo, né, de disco, e a gente corta e ela dá uma uniformidade, a produtividade, claro, que é bem maior, e esse campo já é mais recente. Pode passar. Bem, enfardamento. O enfardamento também era um problema, porque para chegar aqui fardadeira não tinha, era problemático. Então, a gente começou com essas enfardadeiras manuais, onde 2 homens podem fazer de 40 a 60 fardos por dia. Pode passar. Bem, aqui a conclusão que eu tirei, vocês observam que aí já foi em Angola, e achei interessante que o meu aluno tirou essa foto, aí eu achei bom para terminar, quer dizer, para terminar o meu bate-papo, que eu disse que ia ser rápido, e devemos mergulhar sempre naquilo que acreditamos. Então, gente, meu contato está aí, e eu tenho prazer em receber todo mundo. Primeiro, agradeço demais pela oportunidade de dar esse informe, porque, como eu disse, se fosse palestra ia levar muito mais tempo, porque nós temos mais de 1.000 fotos tiradas por nós, pela minha equipe, são quase uma equipe, são três pessoas que me acompanham sempre de perto, e nós estamos abertos, e muita coisa, eu vou dizer, parabéns pelas palestras de vocês, do Décio e do Fontenelle, que eu me senti muito bem em ouvir e poder participar
com pessoas que realmente estão integrados nessa preocupação da produção de alfafa. Muita gente me dizia, Eunice, alfafa não dá aqui. E eu sempre dizia assim, quando eu cheguei com Siniro Costa, lá na Unesp, aí Siniro disse, eu fui para fazer taninos, substâncias nutricionais em plantas nativas. Chegando lá, Siniro disse, Eunice, está complicado, porque a gente não tem ninguém aqui especialista em substâncias nutricionais. E está difícil para... Eu tenho um projeto para você. Eu disse, qual é? Aí ele disse que era alfafa, e eu li e realmente consegui me apaixonar por essa planta maravilhosa que, não resta dúvida, a gente tem dificuldades, eu tenho sentido muitas dificuldades em alavancar mais esse projeto, mas nós temos dificuldades de herbicida, por exemplo. Eu, quando estava precisando eu comprei Mazetapi, compramos, né, Mazetapi, compramos Paraquat, mas eu mandava buscar no Paraná, porque o padre, que era responsável pelo setor da alfafa lá na paróquia, porque foi a paróquia quem incentivou e financiou o estabelecimento da alfafa também. A prefeitura só financiava 2 hectares e eles passaram mais 3. E Padre Pedro foi um parceiro muito bom, até que foi cortada a água, porque eu não disse antes, mas todos os campos aqui têm que ter água. Água, e nós trabalhamos com a lâmina da água diária de 60 metros, de 100 milímetros por dia. Aí a gente realmente conseguiu fazer esses trabalhos. O último trabalho que eu fiz, que até eu pedi para colocar ele no grupo, que foi no Bodocó, que tem o Ronildo, e ele disse a mim, professor, eu não trabalho nem com agrotóxico, nem com corretivo de solo nenhum, a não ser adubo orgânico. E, infelizmente, não coloquei, porque eu achava que não ia dar tempo, não coloquei as fotos do campo dele. Está excelente no 5º corte, está maravilhoso. E nós implantamos com o pH, tive que levar o pH, ele disse que não queria usar gesso, apesar de lá ser a área do gesso ou do calcário, mas aí eu disse, vamos fazer com cinza. Então, corrigi o pH com cinza de padaria, que lá ainda trabalham, né? Então, ele conseguiu a cinza, eu coloquei a média, avaliando 5 toneladas por hectare, e o campo dele está maravilhoso. Obrigada, professora. Pessoal, estamos com um tempo super apertado. Eu vou pedir para que vocês 3 abram a câmera e, se puder, responder rapidinho, porque temos 2 perguntas. Uma é qual a recomendação para o pastoreio? Bom, rapidamente aí, Cíntia, eu não vi ali quem é que perguntou ali, mas Desculpa, Renato, foi o Osmar. O Osmar que perguntou qual a recomendação para o pastoreio? Então, veja bem assim, ó, a alfafa ela é cortada durante a estação quente, né? E que produz nesse período de 70% até mais próximo a 80% da produção de biomassa, quando inicia o florescimento, ou seja, a emissão aí das primeiras flores. E como a nossa alfafa não tem dormência, no inverno nós observamos o rebrote basilar. Então, é o mesmo critério utilizado para a fenação, né? Início do florescimento, quando tem temperatura, período favorável, respeitando o meristema apical lá, não baixar, no caso, a 10 centímetros, mas o próprio animal acaba deixando um resíduo até maior. Porque o maior valor nutritivo da alfafa é no terço superior, quanto mais no ápice, né?
tecido mais novo, maior valor nutritivo. Então, para ter uma ideia, lá no terço superior, o teor de proteína é superior a 20%, digestibilidade superior a 70%. E no terço basilar, a concentração de proteína já baixa para 10%, mais ou menos, tá certo? Mais fibroso, menor digestibilidade. Então, os mesmos critérios, né, que a gente corta para fazer feno, para fazer pré-secado, é para pastejo. Só que é interessante e recomendável fazer pastoreio rotacionado e não deixar o animal exclusivamente na alfafa sob risco de ocorrer timpanismo, né? Que é um distúrbio digestivo que pode levar até o animal a óbito, tá certo? Então, a alfafa, como é uma cultura de custo elevado, ela serve como um suplemento, então, para animais de elevado mérito genético, né? Ou eles passam lá, por exemplo, um dia na alfafa e outro dia em gramíneas. Ou, no caso, em pastejo extensivo, em gado de corte, por exemplo, se faz aí em consórcio, né? Temos sempre gramíneas, aí, com pelo menos metade de gramíneas. E uma série de indicações aí de manejo relativo a minimizar o risco de timpanismo quando é a alfafa aí como espécie principal. Bem objetivo, se for o caso aí, Cíntia, a gente se coloca à disposição aí por WhatsApp, por e-mail, mandar mais detalhamento, né? Ou, se não, na própria apresentação está disponível ali a justificativa para isso aí, inclusive detalhes aí para minimizar o risco de timpanismo. Perfeito, muito obrigada. Professor Décio, a outra pergunta é para você. Seria certo o raciocínio de escolher áreas limpas para cultivar alfafa? Se for cultivá-la sobre uma área que era uma pastagem, poderia-se fazer lavoura há alguns anos no intuito de exterminar o banco de semente de invasoras no solo. Vai cultivando alfafa até o momento que as invasoras, folhas largas, ficassem muito frequentes. As folhas estreitas conseguimos controlar. E depois desseca-se tudo e volta 1 ou 2 anos de lavoura. Assim podemos contornar o problema de falta de herbicidas? André, tudo bom? Isso seria o ideal para nós, né? Isso, infelizmente, nós não conseguimos, mas a escolha da área é essencial hoje, tá? Nós temos feito alguns programas para sorgo, que também não tem herbicida para controle de pandaninha em sorgo, onde nós trabalhamos a dessecação com pré-emergente, o uso de um pré-emergente na implementação e o uso de um pré-emergente com alguma ação pós-emergência, em pós-emergência bem inicial da pandaninha. Aí te dá um período residual de manejo muito grande. Aí a própria alfafa fechando, ela faz o manejo dessas pandaninhas. Então, seria o ideal nós trabalharmos isso. Começou o aumento de infestação, não temos herbicida, trabalhar com uma cultura em rotação que você consiga fazer esse manejo. Agora, você tem um problema sério aí, pelo que eu vi, né? A buva, que nós temos lá no Brasil todo, provavelmente resistente ao glifosato, que você controla ela com 10 a 15 centímetros de altura. Passou disso, você não tem mais produtos. Já não tem produtos nas culturas que tem produtos registrados. Na alfafa, pior ainda, tá? Então, sim, escolha de área essencial hoje, manejos com pós-emergência na dessecação associado com pré-emergente na semeadura, um pós-emergência inicial aí que não tenha efeito fitotóxico ou efeito fitotóxico que seja menor. Isso te leva a cultura para uma condição favorável em termos de manejo de pandaninha. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, vou pedir para que vocês se despeçam. Então, vamos lá na ordem. Renato, por favor. Novamente, agradeço aí a gentileza, aí, o convite, parabenizo aí os que tiveram conosco até agora, aí, né? Parabenizo também os colegas aí de painel, doutor Décio, professor Eunice, aí, parabéns, gostei muito do seu trabalho aí, professor. O potencial aí, luminosidade, temperatura favorece, né? E a água nós levamos aqui do sul para vocês aí, tá? Um abraço. Mas tem
tem o Rio São Francisco que ajuda muito. Em Petrolina nós temos áreas muito boas. Valeu. E também queremos água do sul, viu? Professor Décio, fique à vontade. Agradecer novamente vocês da comissão organizadora pelo convite, né? E deixar uma informação, não é o herbicida que não tem para alfafa, não tem mais nada para alfafa, né? E isso é extremamente preocupante, porque se você quer que uma cultura se expanda, você tem que ter sistemas de manejo dos principais fatores que causam a redução, né? A fertilidade você maneja, cultivar você maneja, mas se você não tiver produtos aí para controlar a planta daninha, inseto e doença, nós vamos ter um problema sério de crescimento da cultura no país. Então, que fica um alerta aí, nós já estamos discutindo isso já há algum tempo, mas a coisa não caminha por causa das dificuldades no Ministério. Encaixar a alfafa numa condição de minor crop e conseguir fazer com que as empresas visem isso daí como uma cultura, uma possibilidade para o mercado. Né? E me coloco à disposição, se precisar alguma coisa, estou aqui presente na Embrapa Milho e Sorgo, a qualquer momento que quiserem ligar e pegar a informação. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Professora Eunice, fique à vontade para se despedir do pessoal. Ai, gente, foi uma oportunidade muito boa. Eu agradeço à comissão organizadora. Eu me senti muito bem em estar aqui com vocês. E uma coisa que eu falei para o doutor Marcelo foi que nós estamos nos extremos do país, sul e norte propriamente dito, nordeste. Então, eu agradeço, acho que nós tivemos realmente uma condição, uma oportunidade de nos integrar ou de falar, não tudo que eu gostaria, mas porque foi resumido mesmo que eu me propus a fazer, e gostaria só de se ter tempo ainda, dizer que estou à disposição, meu e-mail, meu telefone, tudo quanto vocês quiserem, qualquer coisa, é só a gente entrar em contato, porque as dificuldades que a gente tem tido aqui de expandir, eu estou com um campo agora acompanhando em Ibimirim de 10 hectares, de 9 hectares. Porém, ele está numa produtividade muito boa no primeiro ano, mas a gente está cortando até 4 anos. Depois, devido à incidência de ervas daninhas como os solos nossos são não cáusticos e relativamente poucos têm manchas de diferença, como aluvião, como outros solos, a gente tem uma dificuldade grande de profundidade de solo. Mas 4 anos colhendo já justifica muito bem a nossa insistência em continuar buscando introduzir campos maiores de alfafa. Mais uma vez, muito obrigada, e eu estou à disposição tanto de todas as pessoas do Brasil, técnicos ou produtores, que se interessam em cultivar, em fazer algum cultivo dessa planta aqui, principalmente no Nordeste, que eu estou aqui. Um abraço. Obrigada. Muito bem, pessoal, a gente que agradece, né, por todo esse conteúdo riquíssimo aí, acredito que todo mundo conseguiu, né, absorver o máximo. Eu vou ficar aqui agora, vou mostrar para vocês, espero que todos participem do nosso próximo encontro, dia 22/9, às 14 horas, com o tema Contribuições da Embrapa com pesquisas em alfafa. E, mais uma vez, muito obrigada a todos os participantes e palestrantes. Tenham uma ótima tarde e nos vemos, então, no próximo encontro. Obrigada, gente. Tchau, tchau.